Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Um prazer estar novamente com vocês. Eu gostaria que você ficasse de pé para nós orarmos. Agradecer a presença de cada um dos irmãos, aqueles que estão nos ouvindo também pelo YouTube. Que o Senhor os abençoe. É um prazer tê-los aqui nessa noite. Nós vamos ter um estudo, nós vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um tema super importante e atual para qualquer cristão. Vocês lembram que nós estamos fazendo um estudo, 18 lições sobre como viver em comunidade, como que nós temos que viver diante dos irmãos, nos apresentar diante dos irmãos. E hoje nós vamos estudar sobre o perdão. Não tem como conviver como igreja do Senhor se nós não aprendemos a perdoar. E nós vamos ver uma metodologia, o que Cristo nos ensinou, o que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, o que eles nos deram como diretriz para que nós possamos viver uma vida de perdão. Assim como nós somos perdoados por Deus, nós temos que perdoar também as pessoas que nos ofendem, que nos fazem algum mal. E é sobre isso que nós vamos estudar. Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e orasse, para que o Espírito Santo venha a poder fazer a obra dele no nosso coração, através desse estudo. Ele possa ser o nosso professor, ele possa nos influenciar, aleluia. Uma das missões do Espírito Santo, uma das funções do Espírito Santo é de mestre. Ele é que nos capacita a não pecar, é Ele que faz a obra de santificação, e é sobre isso que nós vamos clamar, para que Deus possa, o Espírito Santo possa falar no nosso coração através desse estudo hoje, amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para estudar a Tua palavra. Única e exclusivamente, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, para te exaltar, para dizer que Tu és o nosso Deus, único e soberano Senhor. E, Senhor, nós estamos aqui também para aprender aos Teus pés, ó Pai, aos pés do Senhor, aos pés do Espírito Santo. Nós pedimos que o Espírito de Deus possa vir sobre nós e nos ensinar a real vontade de Deus sobre as nossas vidas. Abençoa cada um dos irmãos que aqui estão, aqueles que estão também nos assistindo. Senhor, nós queremos pedir, antes de tudo, para que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos que estão enfermos, que não podem se locomover, vir até a Tua casa. Existem bastantes irmãos que estão impedidos de vir à Tua casa. Nós queríamos implorar também a Tua bênção sobre a vida deles, para que o Senhor possa abençoá-los e enviar a Tua unção de cura sobre a vida de cada um, ó Pai. Visita, Senhor, cada coração. É o que nós pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia, por favor, o único versículo, ainda de pé, vamos fazer a leitura. É um versículo que está em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Só você procure esse versículo, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Colossos, no capítulo 3, versículo 13. É o versículo chave, é aquela palavra principal para que nós vamos estudar hoje. Sobre perdoar uns aos outros, assim como nós fomos perdoados pelo nosso Deus. Aleluia. Os irmãos acharam capítulo 3, versículo 13? Capítulo 3, versículo 13 está escrito assim: suportem-se uns aos outros e perdoe-se mutuamente, ou seja, perdoe um aos outros. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. E ele prossegue, o apóstolo Paulo falando: assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Amém? Então, assim como Cristo nos perdoou, existe uma ordem de Deus. Não é algo que nós devemos fazer ou não, podemos ou não. É uma ordem. E aqui o apóstolo Paulo deixa isso bastante explícito, que nós temos que perdoar, assim como Deus nos perdoou através de Cristo. Amém? Os irmãos podem sentar. Nós estamos fazendo essa série de estudos. O pastor Fernando pediu para que nós dessemos essa lição no dia de hoje. Eu confesso que eu gosto de dar aula de uma forma mais interativa, eu gosto de participação, mas como nós estamos gravando isso daqui,
essa aula, vira quase que uma palestra, e as perguntas ficam para depois da gravação. Nós deixamos alguns minutos para que a gente possa depois discutir no caso de alguma dúvida, alguma pergunta. Porque fica difícil os irmãos aqui me perguntarem e as pessoas lá de casa não ouvem, porque os irmãos estão sem microfone. Então fica uma escola dominical meio difícil, porque eu gosto de uma forma diferente. Eu gosto de dar aula, mas eu gosto que as pessoas fiquem perguntando o tempo todo e também questionando, dando a sua opinião. É um pouco diferente em função dessa didática. Deixa o Nani dar uma arrumada aqui. Amém, amém. Voltou. Uma pilha nova fica melhor. Então, nós vamos fazer esse estudo dessa forma, tá? Eu vou mais ou menos explanar aquilo que o escritor aqui desse estudo, e depois nós fechamos, depois de nós encerrarmos o vídeo, a gente pode abrir para perguntas aqui dos irmãos que estão presentes. Amém? Então, eu gostaria de começar para que nós pudéssemos pensar um pouco o que foi que Cristo nos ensinou através do perdão. E o básico, isso nós podemos, pela oração que Jesus fez, nós podemos nos basear. A oração que Cristo fez, né? A oração sacerdotal de Jesus Cristo, né? Conhecemos que Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas. Não fala isso? Pai nosso não fala isso? Então aqui já vem um exemplo que nós temos, de que nós temos que perdoar, mas também temos que ser o quê? Perdoados por Deus. Nós só temos relacionamento com Deus através de Cristo Jesus. E nós pudemos voltar a ter um relacionamento com Deus. Quando nós o lembramos, como o apóstolo Paulo escreve lá no livro de Efésios, nós estávamos mortos dos nossos delitos, dos nossos pecados, estávamos separados de Deus. Mas através de Jesus Cristo, através do sangue de Cristo derramado na cruz, nós somos reconciliados, e nós fomos perdoados, e os nossos pecados foram apagados, e nós voltamos a ter um relacionamento com Deus. Então, se você ora o Pai Nosso, que foi a oração modelo que Cristo Jesus deixou para os cristãos, você tem que lembrar que você precisa perdoar as pessoas, você precisa perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te magoou, aquele que mentiu, aquele que fez algo de ruim para você. Não é algo que facultativo para nós fazermos, é algo obrigatório. Se nós queremos ser perdoados por Deus, nós temos que perdoar os outros, e isso não é fácil. Isso não é uma tarefa que nós podemos fazer por nós mesmos. Isso é uma ação do Espírito sobre nós. Eu fico imaginando aqui certos pecados, certos delitos que são feitos para algumas pessoas, e eu falo, se não for por Deus, como é que você pode perdoar? Como é que uma criança que foi abusada pelo próprio pai pode perdoar esse pai? Quando ele tiver uma consciência e falar, o que meu pai fez comigo? Como é que uma pessoa que tem um filho morto por um assassino pode perdoar esse homem que matou seu filho? Como é que uma pessoa que te caluniou, falou que você... mil coisas, como é que você consegue perdoar essa pessoa? E aí nós vamos ver aqui, através desse estudo, como que nós podemos fazer isso. E como devemos, não é podemos, nós temos que fazer isso. Eu estava me lembrando, ao estudar isso aqui, eu estava me lembrando do testemunho de uma mulher americana. Isso eu vi já mais ou menos há mais de um ano atrás, e ela perdeu um filho de 18 anos, assassinado, e o rapaz que assassinou o filho dela foi condenado à pena de morte lá nos Estados Unidos. Ele estava num estado onde a pena de morte é válida. Você sabe que nos Estados Unidos alguns estados ainda permitem a pena de morte, outros não. E nesse caso, o assassino do filho dela estava na fila para ser morto. E ela pediu autorização ao governo americano para que ela pudesse se encontrar com o assassino do filho dela.
E aí o governo ficou assim, extasiado. Por que você quer falar com o seu filho? Por que com o assassino do seu filho? Por que você está tão angustiada com isso? E ela explicou, porque eu sou cristã. E eu tenho que perdoá-lo, eu tenho que falar para ele que eu estou perdoando ele por ele ter tirado a vida do meu filho. Porque senão, quem morre não é ele que está indo para a cadeira elétrica, sou eu que morro por não cumprir uma ordem do meu Deus. E ela deu esse testemunho perante a corte americana, e o juiz permitiu que ela tivesse uma entrevista com o assassino. E ela chegou perante o assassino e falou: olha, eu estou aqui para te perdoar pelo que você fez pelo meu filho. Você tirou a vida dele, ele era a coisa mais preciosa que eu tinha, você tirou o meu filho, mas eu tenho que te perdoar, porque senão eu vou morrer antes de você. E isso é um exemplo para mim e para você. Não há dor maior, talvez, do que perder um filho dessa forma, tão estúpida, né? E aquela mãe, ela deu um grande exemplo de que ela era uma seguidora de Deus, de Cristo, e que ela não poderia ficar em paz se ela não concedesse perdão para aquele que tirou a vida do seu próprio filho. E nós lembramos de outras passagens bíblicas. Estevão, quando nós lembramos, quando ele estava sendo apedrejado, ele rogou a Deus, ele orou a Deus para que não imputasse o pecado sobre aqueles que estavam tirando a sua própria vida. Quem que pode fazer isso? Como que você consegue fazer isso? Você perdoar aquele que está te matando? E aí nós vamos ver, através desse estudo, que isso só é feito através da ação de Deus na nossa própria vida. E se você tem Deus dentro de você, você tem o Espírito Santo dentro de você, você é capaz de perdoar, mesmo uma coisa tão drástica assim. Ou dores menores, ofensas menores, mas nós só conseguimos isso através da ação do Espírito. E a lição vai se basear basicamente nisso. Ela dá esse princípio da oração do Pai Nosso, onde nós temos que essa ordenança por parte de Cristo, que nós só teríamos que nós deveríamos perdoar os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E se nós só vamos fazer isso, nós só vamos conseguir receber o perdão de Deus se nós perdoarmos aqueles que estão nos devendo também. Senão nós não conseguiríamos atingir o perdão do Senhor. A lição número 1, ele coloca aqui um tópico, quem tem a revistinha, os irmãos que não têm, mas ele coloca um subtítulo, o escritor, que ele fala: aprender a disciplina do perdão com o próprio Deus. Com quem que nós vamos aprender isso? Isso você não aprende na escola, isso você não aprende com uma disciplina qualquer, você aprende com o próprio Deus. Paulo nos ensina a necessidade de perdoarmos uns aos outros. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 4, por favor, abra sua Bíblia. Capítulo 4, versículo 32. Eu deixei grifado aqui na minha Bíblia. Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 32. Ele no versículo 31, ele já fala que nós temos que deixar toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, que sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade. E no versículo 32 ele deixa de bem explícito: pelo contrário, sede bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-os uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Por que eu tenho que perdoar o irmão? Porque a dívida que essa pessoa tem por mim, ela é menor da que eu tinha com Deus. Por mais que a pessoa me faça mal, não vai chegar aos pés do que eu fiz para Deus, quando eu não o conhecia. Quando você renega que Deus é o teu Senhor, que Cristo é o teu Senhor, não existe pecado maior, não existe ofensa maior. E se nós fomos perdoados por esse erro, porque quando nós nos lembramos que quem nos aceitou foi Cristo, Ele que nos aceitou. Nós costumamos falar: não, quem quer aceitar Jesus? Não somos nós que aceitamos, Ele que nos aceitou, quando nós éramos pecadores.
quando nós estávamos na condições de quê? Na condição de pecador. Aquele que não tem a Cristo é pecador. E Cristo nos reconciliou com Deus. Através de Jesus Cristo, nós fomos perdoados. Nós vamos ver mais para frente, que eu achei mais lindo do estudo e que não dá para esquecer, é que os nossos pecados foram esquecidos por Deus. Esse pecado de nós renegarmos ao Senhor, ele foi para o mar do esquecimento. Deus não se lembra mais disso. Deus, ao olhar para mim e para você, hoje Ele vê você lavado e remido pelo sangue do seu Filho. Ele vê você como justo. Ele não vê mais você como pecador, nem a mim como pecador. E nem devedor. Nós não devemos mais. A dívida foi paga. O que eu devia para Deus, o que você devia para Deus, Cristo pagou. Ele quitou. É como se nós tivéssemos um carnê, irmãos. É fácil a gente simplificar isso. É como se tivesse uma dívida num carnê. 72 prestações, né? A gente compra carro, 72 prestações para pagar. Chega a Deus e fala, não precisa pagar, está quitada, 72 está aqui, é teu. A salvação foi isso. Nós não pagamos o preço da nossa salvação. Quem pagou foi Cristo através do sangue dele derramado na cruz. E Ele nos perdoou. Ele nos dá o exemplo que nós temos que perdoar, porque nós fomos perdoados. Entendeu, Theo? Uma bênção, uma bênção. A gente consegue perdoar, porque nós fomos perdoados primeiro. E a ofensa que alguém tem contra mim, nunca vai ser a maior do que eu tinha contra Deus. Então, se Deus foi capaz de me perdoar, eu tenho que perdoar qualquer pessoa. É difícil, é fácil falar, é difícil fazer. Mas nós temos a capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus para poder agir dessa maneira. Vamos continuar aqui. É extremamente interessante isso. Paulo acrescenta lá em Efésios que devemos desenvolver esse exercício assim como Deus nos perdoou em Cristo. Há um critério para o perdão. A base dele está no próprio Deus, né? A base desse perdão está no próprio Deus. Será que temos consciência do que o Senhor fez por nós? Essa é a pergunta que o escritor faz. Você parou já para pensar o que Deus fez por você? Você é grato por tudo que o Senhor fez por você? Você é grato por você ter o privilégio, você ter o bilhete para entrar e gozar da eternidade junto a Deus? É como se você tivesse aí uma ida a Disneyland e você tivesse um bilhete pago para usar todos os brinquedos, tudo, gratuitamente. Nós temos algo muito maior, nós temos um vale que foi dado por Deus, para nós gozarmos a eternidade junto a Deus. E nós não éramos merecedores, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Vocês têm que ser gratos, e vocês têm que perdoar, porque vocês não eram merecedores, mas Deus, mesmo assim, vos amou, e pagou o preço. Quitou a dívida nossa. Podemos descrever algumas características do perdão de Deus para conosco. E a primeira delas que ele escreve aqui, é a que eu falei para vocês, está em Jeremias 31, capítulo 31, 34, está em Isaías 43, 25, que fala que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quantas pessoas ficam remoendo uma dívida que alguém tem com ela a vida inteira e é incapaz de esquecer essa dívida. Toda hora vem à mente, aquela pessoa me fez isso. Isso é comum em casais que se separam, tem uma separação desastrosa e aquela pessoa carrega aquela mágoa para o resto da vida. Deus aqui nos ensina que nós não podemos agir dessa maneira. Não podemos agir dessa forma. Como cristãos, não é válido isso. Por mais que a pessoa tenha te magoado, por mais que você tenha sofrido por causa daquela pessoa. Eu estou dando um exemplo do casal, mas pode ser outro qualquer. Alguém que te deve e nunca pagou. Enfim, seja lá o que for. Alguém que te caluniou sem você merecer. Tantas formas que existem das pessoas nos magoarem e que nós temos dificuldade de perdoar. Abandono, a pessoa te abandonou. E aqui vem a expressão de Deus. Deus se esqueceu dos nossos pecados. E você tem que esquecer
que alguém te magoou. Poxa, mas como é que eu vou esquecer isso? Através da cruz de Cristo. Só através de Deus. Com as tuas forças você não consegue. Mas através da cruz de Cristo você é capaz. E ele continua aqui falando, podemos escrever algumas características do perdão para conosco. Primeiro é que Deus não se lembra mais. Depois que Ele vem ao nosso encontro em nosso estado de dívida. Lembramos que Deus veio nos buscar quando nós estávamos nos nossos delitos e pecados. A nossa condição era desfavorável e Deus veio para conosco. Você tem que se lembrar disso. Perdoa-nos também por causa do seu amor, a ponto de doar-se por nós. O amor de Deus chegou ao ponto dele se doar, dando o seu filho para morrer no nosso lugar. Será que nós podemos mirar no exemplo de Deus? Se nós somos cristãos, nós temos que mirar no nosso exemplo. O nosso exemplo é o Senhor. O nosso exemplo é o próprio Deus, que na figura de Cristo foi dado, foi doado. Ele se entregou em sacrifício vivo. Quando os soldados foram buscá-lo, falaram, não precisa se preocupar não, eu estou aqui, eu entrego a minha vida. Cristo tinha todo o poder dos céus para mandar miríades de anjos e matarem aqueles soldados romanos. E Cristo falou, não, estou aqui, a minha missão é essa, eu vim para cumprir a minha missão é dar a vida por todos aqueles que pecaram, e nós estamos incluídos nisso daqui. Então, temos que lembrar, essa é a obra do Senhor na nossa vida. Perdoa-nos por causa do seu amor, a ponto de doar-se por nós, pagou alto preço para possibilitar o restabelecimento da relação com Deus. Qual foi o preço que foi pago? Hoje a minha esposa estava falando com a minha netinha na hora do almoço, brincando com a minha netinha, brincando, entrou o assunto de valor, né? Quanto que você vale, quanto não você vale, coisa do tipo. E aí a minha esposa falou com a netinha, tem 7 aninhos, falou, eu fui paga por eu valho muito. Ela falou, quanto você vale, vó? Eu valho muito, eu valo o sangue de Cristo. Meu valor é muito alto, filha. Foi pago um alto preço pela minha vida. Cristo morreu no meu lugar, ensinando a pequenininha que nós temos valor. E quem deu valor para nós quando nós não valíamos nada? O próprio Senhor. Aí está o exemplo de perdão, dá-nos condições por meio da obra do Espírito Santo para restaurar nossa amizade com Ele. Aquilo que eu falei já aqui no início do culto, no início do estudo. Nós só conseguimos isso através da ação do Espírito Santo de Deus. Esse seria o item 1, é aprender a disciplina do perdão com o próprio Deus. Deus nos deu exemplo de perdão. Nós temos que mirar quem é o nosso mestre. O nosso mestre é aquele que concedeu perdão para quem não merecia. Nós temos que fazer a mesma coisa, mesmo que pessoas não mereçam. Nós temos que ser capazes de perdoar. O segundo ponto do item, o item 2 que está aí na tua lição, ele fala que a disciplina de abandonar a dor na cruz. Existem falhas de conduta que, devido à natureza e formação de cada pessoa, podem causar profundo dano na alma. Aquilo que eu dei o exemplo para você. Uma pessoa que foi abandonada pelo pai, foi abusada, alguém que perdeu alguém por assassinato, seja lá o que for, enfim, negócios escusos que foram feitos com você e você perdeu todos os seus bens, seja lá o que for, coisas que marcam a vida das pessoas e que podem deixar cicatrizes para sempre. Se nós não tivermos a ação do Espírito para apagar isso do nosso coração, nós vamos carregar essa mágoa para o resto da vida. Se nós não conseguimos perdoar, nós levarmos o fardo. Não é a pessoa que nos fez o mal, somos nós que vamos levar o fardo do não perdão. E é isso que nós temos que aprender. A obra do Senhor na cruz oferece recurso para os que sofrem. Como é que nós vamos conseguir alcançar, conceder o perdão para alguém que nos fez tão mal? Somente através da cruz. Somente através de Cristo, somente nos lembrarmos que Cristo pagou o preço, perdoou as próprias pessoas que estavam tirando a sua vida. Você pode falar, poxa, mas eu não coloquei Jesus na cruz com aqueles escravos, não fui eu que preguei Jesus na cruz, mas ele estava lá por causa dos teus pecados e dos meus.
Nós não estendemos as mãos de Cristo e pegamos o martelo e cravamos os seus pulsos, os seus pés. Não foi feito por nós. Mas Ele estava lá pagando um preço que era meu e seu. Eu e você tínhamos que estar lá por causa que nós somos pecadores. Ele não tinha pecado algum. Então, se você você fala, cadê minha capacidade de perdoar? Lembre-se da cruz. Os cristãos se prega muito pouco hoje sobre a cruz de Cristo das igrejas. Se prega muito pouco sobre o significado da cruz. O significado da cruz, irmãos, era de maldição. Somente era morto, crucificado, pessoas que eram consideradas malditas. Cristo foi considerado maldito por mim e por você. E Cristo perdoou aos próprios soldados que o crucificaram. Então, o exemplo nós temos que buscar aonde? Na cruz. Aprender com Jesus o que é perdoar. Entender que para praticar a ordem de Jesus, perdoar aos nossos devedores, o primeiro passo a ser tomado é ir para a cruz. Não é ir para a escola, não é ser uma pessoa capacitada, um letrado, não é nada. O que você tem que aprender é que você, para poder perdoar, você tem que ir em direção à cruz do Calvário. Lá que você vai aprender que quem foi o maior exemplo de perdoador, quem tinha uma dívida enorme para com ele, e ele foi capaz de quitar essa dívida, de pagar o preço e não se lembrar mais do devedor que a pessoa devia para ele, né? Reconhecer que na cruz o Espírito de Deus pode tratar a nossa alma e ungí-la. Nós temos que reconhecer isso. Então a disciplina de abandonar é a dor na cruz. E por último ele fala que crer que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Só ali pode haver plena liberdade. Podemos substituir a acusação pelo exercício de amar e abrir mão do direito, dar a dívida como quitada. É bem isso, irmãos. É esquecer que a pessoa tinha uma dívida conosco. Isso é muito comum entre casais, né? Os casais brigam, fazem as pazes, e aí no primeiro sinal de brigar de novo, a pessoa lembra lá do passado, mas você me fez isso, você já não me perdoou? Eu já não te pedi perdão? Você já não me perdoou? Mas eu lembro. Não é para lembrar mais, é para esquecer. Pecado perdoado é pecado esquecido. Se você ainda lembra, você não perdoou. Se você ainda tem mágoa, você não perdoou. Se fosse assim, Deus ainda se lembraria dos nossos pecados. Mas diz que Ele jogou no mar de esquecimento e não se lembra mais deles. Aleluia. Então tome o exemplo de Cristo, o exemplo do próprio Deus. Aleluia. O valor de verbalizar a atitude. Estamos aqui agora andando um pouquinho adiante. Estamos chegando aprendemos que temos que, através de Cristo, através da cruz, nós começarmos a aprender a perdoar através do exemplo maior de Jesus Cristo. E depois disso, como é que nós podemos fazer para perdoar alguém que me magoou? Alguém que cometeu uma dívida comigo? Aqui ele fala que é muito importante, o item 3, eu estou no item 3 aí da revistinha. Quem tiver pode me acompanhar na página 38. Ele fala o valor de verbalizar a atitude. O que significa isso? Isso quer dizer tanto do devedor quanto do prejudicado. Em seu ensino aos discípulos, o Senhor Jesus disse que devemos procurar diretamente aquele que cometeu uma falta contra nós. Cristo mesmo deixou essa lição para aqueles que estavam seguindo no seu ministério terreno. Durante aqueles 3 anos ele ensinou, olha, quando alguém fizer algo contra vocês, o que você tem que fazer? Procura essa pessoa que fez mal contra você, vá falar com ela, vá conversar com ela, coloque em primeiro lugar que ela te ofendeu e que você se sentiu ofendido, fale diretamente para ela, não fale para outros. Quão comum é, irmãos, nós colocarmos a boca no trombone quando alguém faz alguma coisa para nós e nós comunicamos isso para todo mundo. Isso é errado, isso é antibíblico. Cristo não ensina dessa maneira. Cristo fala que nós devemos procurar diretamente a pessoa, e fala aqui,
aquele que cometeu uma falta contra nós. Deve haver uma conversa particular. Esse encontro deve ser promovido em ambiente de amor, onde o ofendido deve falar com clareza sobre a falta cometida. Se houver arrependimento genuíno, devemos exercitar o perdão. Caso ele não reconheça a falta, podemos chamar 2 ou 3 testemunhas para ajudar. Persistindo, podemos buscar o auxílio da igreja. Onde que está escrito isso? Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 17. O Evangelho de Mateus, foi ali relatado. Cristo falou: olha, procura diretamente aquele que te ofendeu. Vá falar com ele que você se sentiu ofendido. E se ele pedir perdão para você, concede o perdão. Acabou a história. Se ele ainda não se conscientizar, chama mais 2 pessoas. E se aí não houver consenso, continuar, aí você pode levar à igreja. Mas antes disso não coloque a boca no trombone. Procure a pessoa que te ofendeu. E isso ele fala aqui no ambiente de amor. Não é chegar já ofendendo, já é criando um ambiente hostil. Isso não vai resolver nada. Só vai aumentar o problema. E ele continua: essa passagem nos ensina a respeito do valor da conversa para buscar a solução dos problemas de relacionamento. Isso nós podemos jogar em todas as áreas de relacionamento: casal, família, trabalho, seja onde for. Procure primeiro conversar de forma adequada, forma racional, educada, tranquila, amorosa, antes de partir com palavras agressivas e assim por diante. Algumas dicas que podem ajudar a praticar o perdão. Já estamos aí caminhando para metade, o finalzinho da lição. Ele fala assim: o que nós podemos, dicas que podem ajudar a gente a praticar o perdão. Ele fala que, em primeiro lugar, busque a Deus para que Ele trabalhe o seu próprio interior. Olha que dica, Dimas. Busque a Deus. Alguém te fez mal? Não vai direto na pessoa. Antes de você ir na pessoa, busque a Deus. Ele não é o teu mestre? Ele não é o teu Senhor? Abre o teu coração para Ele. Senhor, eu estou aqui ofendido, eu me sinto ofendido por algo que alguém me fez, me mostra o que eu tenho que fazer. E Ele continua aqui: ore antes da conversa. Antes de você encontrar com a pessoa, busque a Deus, ore. A gente tem às vezes deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando a gente fala em oração, principalmente quando eu me tornei cristão, eu vim da igreja católica, e não estava acostumado a orar, estava acostumado a rezar, tantas Ave Marias, tantos Pais Nossos, tanto não sei o quê, a repetir, e não sabia o que era orar. Oração, irmãos, nada mais é do que nós conversarmos com o nosso Deus e ouvi-lo. Nós falamos e depois nós escutamos o Senhor através do Espírito Santo. Oração é isso. Você não precisa ser nada formal para você orar. Você não precisa ser Senhor do céu. Não, conversa com Deus. Ele é teu Pai. Conversa com Deus. Ele conhece o que você vai falar antes de você falar. A Bíblia diz isso. O Senhor sabe quais são os nossos sentimentos antes de nós os expressarmos. Então, antes de você ir discutir com a pessoa e tirar satisfação, seja lá o que for, ore a Deus, fale com Deus. Ele dá essa dica, ele fala que é muito importante isso. Quando estamos emocionalmente abalados, temos a tendência de dizer coisas que podem até estar corretas, mas de forma errada. Isso pode dificultar a reconciliação. Isso é tão comum, irmãos. Em brigas de casais, tantas vezes que eu discuti com a minha esposa, e a gente começa a falar, e de repente você fala nem o que não queria, e você piora até a situação. Você, em vez de conciliar aquele entreveiro que está tendo entre um marido e uma mulher, você acaba complicando, se você não agiu dessa forma prudente, não orou antes, não consultou a Deus, não pensou, e você vai falando, você às vezes, você até pensa que está falando coisas certas, mas às vezes está falando de uma forma agressiva, e torna mais complicada a situação. Não acontece isso? Silvana, nunca aconteceu isso? É mais comum do que a gente pensa, não apenas em casais, mas em relacionamentos, em trabalho.
Eu às vezes recebia e-mails, quando começou essa história da internet, né? Antigamente a gente falava muito por telefone na empresa, mas depois que veio a internet a gente começou a falar por e-mail e conversar por e-mail. E às vezes chegava um e-mail te ofendendo, te criticando, fazendo alguma coisa, e sabe o que a gente fazia assim de imediato? Respondia o e-mail na mesma altura. Com o passar do tempo eu falei, isso não está correto, isso não está certo, deixa passar uma noite, deixa eu dormir, amanhã eu respondo. Deixa eu dormir. E aí no dia seguinte eu ia ler aquela mensagem, doía menos, ofendia menos, e eu podia responder com mais amenidade, porque se eu fosse responder na hora, ia ser no mesmo tom. Aprenda a fazer isso. É fácil? Não é, é fácil a gente falar, ainda mais com o temperamento que nós temos. Tem pessoas que são mais compassivas. Eu aprendi isso com o pastor Manuel. Pastor Manuel, eu como pastor da igreja aqui, eu convivi bastante tempo com ele, coisa ali de que uns 10 anos, por aí, e eu aprendia que às vezes as pessoas ofendiam ele, os membros da igreja, com palavras, ofendiam. Eu falava, pastor, como é que você aguenta isso? Ele falava, não, Zé Roberto, eu vou orar, deixa que eu tomo providência depois. Eu falei, mas pastor, não aguento ver as pessoas fazendo isso com o senhor, estão maltratando, estão dizendo isso. Zé Roberto, deixa eu fazer do meu jeito. E eu aprendi com ele, de forma mais compassiva. Ele falava, se eu for agora falar, eu vou ofender, e aí não vai ter conserto. Deixa passar uma semana, depois eu converso. Aí ele levava a pessoa na salinha, conversava, se acertava. Se fosse eu, era de bate-pronto. Pedro tinha aquele temperamento sanguíneo. Chegou lá o soldado para prender Jesus. O que Pedro fez, irmãos? Foi conversar com o soldado? O que ele fez? Quem sabe? Cortei a orelha dele porque não escapou o pescoço. Ele queria o pescoço. Só pegou a orelha, mas ele mirou o pescoço. Porque foi de bate-pronto. Nós temos que ter um temperamento um pouco diferente. Por mais sanguíneo que nós sejamos, eu sou extremamente sanguíneo, eu tenho esse temperamento ríspido, e tenho que me controlar muitas vezes, e muitas vezes consigo, outras não, mas aqui vem a orientação. Seja mais compassivo, seja mais paciente, aprenda a dosar isso, busque a Deus primeiro, procure momento e lugar adequados para falar com a pessoa que te ofendeu, não é na frente de outros. Procure a hora certa de você conversar, deixe passar um tempo. Nem sempre o imediatismo é o melhor caminho para resolver o problema. Uma outra dica que o escritor dá aqui, procure sabedoria de Deus para discernir claramente o problema do conflito. Quantas vezes nós achamos que a pessoa nos ofendeu e na realidade essa pessoa não tem a menor consciência que nos ofendeu, e às vezes ela falou algo que não foi ofensa nenhuma, mas eu encarei como ofensa. Quantas vezes isso não acontece, irmãos? Procure falar, Deus, me mostra se realmente essa pessoa me ofendeu, ou só eu estou pensando que ela me ofendeu. Peça a orientação. Ele dá essa dica aqui, ó. Procure sabedoria de Deus para discernir claramente o problema do conflito. Somos humanos e podemos achar que um determinado fato ocorreu, mas na verdade não foi bem o que entendemos. Estando bem claro o assunto, procure falar com sabedoria ao faltoso, pois uma palavra doce pode ser esclarecedora. Verifique se a pessoa entendeu a sua dor. Verifique com a pessoa se ele viu que você está se sentindo ofendido. Se a pessoa reconheceu que está doendo para você aquilo que ela te fez. São dicas que ele dá aqui. E ele dá a quarta dica, evite falar abertamente com terceiros sobre o assunto. Caso seja necessário, busque a ajuda de um conselheiro, mas nunca com espírito de fofoca. Essa pessoa deve servir apenas como agente de cura. Não espalhe o problema que você tem. Procure resolver com a pessoa que te ofendeu. Caso você seja o devedor, procure ser humilde e pedir perdão. Está aí uma coisa difícil também de fazer. Pedir perdão. Nós vamos ter que ter uma dose de humildade, e nem sempre nós conseguimos isso.
E aí nós temos que voltar ao exemplo de Cristo. Qual foi o exemplo maior de Cristo? Foi humilde, ele veio na forma de servo. Ele não veio como Deus Todo-Poderoso. Uma das cartas de Paulo fala que Jesus se despiu de toda a sua glória. Jesus podia ter vindo à terra como Deus Todo-Poderoso que Ele é. Ele poderia ter vindo sem precisar comer, sem precisar beber, sem precisar sentir cansaço, mas não, Ele se despiu da sua glória, Ele se esvaziou da sua glória e veio na forma de servo. Ele mesmo falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele demonstrou o quê? Humildade. Então, se você é devedor, demonstre humildade e peça perdão. É difícil? É. Nunca é fácil a gente pedir perdão. Nunca será fácil, porque nós somos por natureza orgulhosos, porque nós temos a natureza humana pecaminosa, por uma série de fatores. Mas aí nós temos que voltar para a cruz e lembrar que se Deus nos perdoou, nós temos que perdoar os outros. Se alguém me deve, eu devia muito mais para Deus. O que eu devia para Deus é maior do que essa pessoa me deve. Então, fica aqui essa última dica, né? Procure ser humilde e peça perdão. Uma das piores coisas para a pessoa ofendida é quando o ofensor dá uma longa lista de desculpas. A pessoa ofendida e a pessoa começa a dar desculpas. Não assume a responsabilidade pelo erro, pela falta. Fica ali dando desculpas, eu fiz isso por causa daquilo. Lembramos do rei Saul, né? O rei Saul perante lá o profeta, o Samuel, ele começou a dar desculpas. Eu não consegui te esperar, eu precisei agir de forma imediata. São desculpas, desculpas, desculpas. E nós vemos que Davi era contrário ao realizar de Saul, porque Isaú não reconhecia o seu erro, ficava dando desculpas. Enquanto de Davi, o que ele falava? Eu pequei. Eu reconheço, eu sou pecador. Quando nós lemos lá o Salmo 51, vem bem claro, onde Davi reconhece todo o seu pecado e ele clama a Deus para que não retire dele o seu espírito. Ou seja, ele reconhece toda a pequenez dele, todo o pecado que ele cometeu no adultério com Betseba, com a morte do marido da sua amante, de tudo aquilo ele pede perdão. Ele não fica falando, mas ela estava tomando banho lá, eu vi ela tomando banho, eu vou fazer o quê? A carne é fraca. Não, eu errei, eu pequei, eu reconheço, eu peço perdão. Temos vários exemplos na Bíblia sobre isso, Então, o primeiro passo, peça perdão e não fique dando desculpas. Poucas palavras podem ser muito mais úteis do que um longo discurso. Não adianta você ficar explicando de inúmeras formas. Peça perdão logo de cara. Seja curto e grosso nesse sentido de pedir perdão, explicar rápido. Olha, eu errei contra você, me perdoe, por favor. Me perdoe. Poucas palavras podem ser muito mais úteis que um longo discurso. Diga, eu errei, perdoe-me, não quero mais fazer isso e quero corrigir a minha falta. Essas são algumas dicas que o escritor dá para nós realizarmos o perdão e perdoar aos outros, né? E também receber o perdão. E aqui vem a última parte para nós concluirmos, nós temos aí mais alguns minutos. O item número 4 da revista, ele fala a necessidade de perdoar para ser perdoado. Perdão não é uma opção do cristão, mas é uma ordem. Vá comigo em Mateus capítulo 18, por favor. Capítulo 18 do Evangelho de Mateus, versículo de número 21 e 22. Mateus 18, aqui, 17, 18, versículo 21 e 22. Olha a pergunta que Pedro fez para Jesus. Olha como Pedro era impossível, né? Como eu falei para vocês, ele tinha aquele espírito impetuoso, né? E ele chegou para Jesus e ele fez um questionamento. Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor,
até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? 7 é um número completo, né? Então Pedro falou, se eu falar 7, eu vou estar dando a totalidade do que eu posso conceder de perdão. E olha que Cristo fala, Cristo sempre amplificando o que era a lei, Cristo amplificou, né? Cristo falou assim, Jesus lhe respondeu, não te direi até 7 vezes, Pedro, mas sim até 70 vezes 7. Jesus multiplicou isso, né, de uma forma exponencial, não 7, mas 70 vezes 7, 490 vezes, né, para não falar 1 milhão de vezes. Cristo usou aqui um exponencial do número 7, e falou, não 7, mas 70 vezes 7, ou falando quantas vezes forem necessários. Em outras palavras, Jesus falou, quantas vezes forem necessários. Muitas vezes a gente, na nossa, conjugalmente, você fala, poxa, mas você está me pedindo perdão de novo, vou te perdoar de novo. Filha, perdoa, tem que perdoar. Cristo falou que seria o 70 vezes 7, eu ainda estou na 22ª, aguenta a mão aí, ainda vou errar mais vezes, me perdoa. Estou na 100ª vez ainda, tem mais algumas ainda, te peço perdão, me perdoa. Não é assim, Dimas? Continua, exerça a prática do perdão. Exato. Quantas vezes você fala, poxa, mas de novo, você pisando na bola comigo de novo, será que eu vou ter que te perdoar de novo? Vai ter que perdoar. Pelas Escrituras você tem que perdoar, eu tenho que perdoar. Por mim é difícil, mas quando eu volto para a cruz, eu encontro forças para perdoar. Através da cruz de Cristo. Então, o doutor, ele fala aqui que o doutor Mumford George diz que a essência do perdão é doar, é dar. Assim podemos entender que perdoar não é esquecer, aquilo que eu falei para vocês, mas abrir mão de um direito. Quando você perdoa, você abre mão do seu direito. Você tinha direito a cobrar aquela dívida. Você tinha direito, mas você abre mão do teu direito. Ou declarar como paga uma dívida que a pessoa tem com você. Você me deve realmente, mas eu considero a tua dívida paga. Você não me deve mais. E eu não me lembro mais dessa dívida. É como se você nunca tivesse me devido nada. Isso é perdão. O perdão só vai ser real quando nós esquecemos, não nos lembramos mais dele. Devemos nos dispor a perdoar, mesmo que o devedor não se disponha a confessar sua falta contra nós. Quantas vezes não vamos ter que encarar isso na nossa vida? A pessoa não se convence que nos ofendeu, e nós temos que dar, mesmo jeito, ainda perdoar, mesmo que a pessoa não aceite que nos ofendeu, nós temos que perdoá-la. Bom exemplo disso é o próprio Estevão, né? Que eu já citei aqui. Ele lá sendo apedrejado e ele pedindo perdão para aqueles que estavam jogando pedra sobre ele. Ele nos dá aqui esse exemplo. A parábola do credor incompassivo de Mateus, lá no Evangelho mesmo de Mateus, o pastor Fernando ainda pregou sobre essa palavra outro dia. Mateus capítulo 18, do 23 ao 35, daquela pessoa que tinha uma dívida grande, devia muito, e aí chegou lá o credor e falou, eu te perdoo a tua dívida. Ele falou, eu não tenho como pagar, eu estou te devendo muita grana, mas eu não tenho como pagar, você me perdoa? E o credor falou o quê? Eu te perdoo. Mas esse mesmo cara que estava devendo, tinha uma outra pessoa devendo para ele, um servo dele que devia para ele, mas devia pouquinho. Esse servo chegou para ele e falou, você me perdoa aquilo que eu estou te devendo? E ele falou, não, eu não te perdoo. E Cristo falou o quê? Se você recebeu um perdão tão grande, você me devia tanto e eu te perdoei, e você não consegue perdoar um tiquinho? Você não consegue perdoar alguém que te fez tão pouco? Eu te perdoei tanta coisa. Então, irmãos, a necessidade de perdoar e ser perdoado. Essa passagem bíblica nos ensina bem claramente
que se nós somos perdoados por algo maior, devemos oferecer perdão por aquele que nos deve bem menos. Que sejamos sensíveis para enxergar a dívida do próximo para conosco, porque ela é sempre menor do que a nossa para com Deus. É aquilo que eu já cansei de repetir aqui. Nós devemos muito mais para o nosso Deus do que qualquer pessoa deva para nós. Por outro lado, ao recebermos perdão por uma falta cometida contra o próximo, busquemos forças em Deus para não mais cometê-la. E procuremos entender a dor que geramos. Além disso, devemos desfrutar da alegria pela dádiva recebida com honra e respeito a quem nos perdoou. Bem simples, irmãos. A lição nós poderíamos ficar aqui falando horas, mas eu não vejo necessidade. Nós temos o exemplo de Cristo, que é o exemplo maior de que alguém que nos perdoou. Deus, através da vida do seu Filho, mostrou para nós o que é perdão, na cruz do Calvário. E a conclusão que nós chegamos é que se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Porém, se não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Está em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se nós não formos capazes de perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que fez mal contra a minha vida, contra a sua, Deus também não vai nos perdoar. E todos nós aqui queremos um dia morar nos céus. Todos nós aqui queremos ter a eternidade com Cristo. E só nós vamos alcançar isso se nós perdoarmos aos outros. Só nós vamos poder orar o Pai Nosso com alegria e liberdade. A oração modelo de Jesus, quando fala que perdoa as nossas dívidas assim como os nossos devedores, né? Se eu conseguir perdoar aquele que me deve, senão eu vou estar em dívida com meu Deus, e eu não posso orar o Pai Nosso. E é uma oração modelo. Obrigado, filha. Nós vamos ler aqui os pedidos de oração. E é uma oração modelo que nós temos que fazer. Então, que você possa meditar um pouco sobre isso. É um ensino simples, rudimentar, mas que muitas vezes nós pisamos na bola como cristãos. Como família, serviço, seja lá o que for, igreja. Nós estamos aqui falando sobre amarmos uns aos outros na igreja. Nem sempre é fácil amar o irmão. Às vezes o irmão nos magoa. Às vezes nós magoamos o irmão e nós temos que ser capazes de pedir perdão porque nós temos magoado. Quantas vezes aqui eu já não ofendi pessoas pelo que eu falei, pela maneira grosseira de eu falar. Eu tenho que reconhecer, olha, me perdoa, eu não quis falar assim, mas eu falei, me perdoa. Irmãos, isso é viver cristianismo, isso é a mutualidade que a gente está tanto estudando aqui nessas 18 lições. É viver dessa forma. Nós só poderemos viver em comunhão uns com os outros quando nós aprendemos a perdoar. Caso contrário, pode ser tudo igreja, menos cristã. Pode ser um clube muito legal que você frequenta, uma associação, chame do que você quiser, grêmio recreativo, chame o que você quiser, está aqui dentro. Mas só pode ser chamado de igreja se você for capaz de perdoar, porque você foi perdoado. Você só consegue ser chamado de cristão se você seguir o exemplo de Cristo. Nós somos pequenos cristos, a Bíblia diz. E Cristo foi o exemplo maior. Naquela cruz Ele deu-nos o exemplo maior. Então, irmãos, que você possa ser abençoado com essa pequena explanação sobre perdão. Pense um pouquinho sobre isso. Pense um pouquinho. Veja se você tem que perdoar alguém. Veja se você tem que pedir perdão para alguém. Familiar, irmão, negociante, seja lá o que for. Seja lá o que for. Quer orar dignamente a oração do Pai Nosso? Aprenda a perdoar. Quer perdoar incondicionalmente o meu próximo? Tenho que ir para a cruz. Quer honrar meu próximo quando se dispõe a me perdoar? Eu tenho que aceitar o perdão e tenho que pedir perdão. Quando o teu próximo pedir perdão para você, conceda. Fala, não, eu não te perdoo. Quantas famílias que não existe isso? Eu lembro do caso daquela família de Jaú.
Eu conheço a família porque eu trabalhei com um deles, o Junqueiras. Eu trabalhei com ele e o que aconteceu? Um irmão matou o outro irmão lá em Jaú sobre isso. Problema de riqueza, problema de fortuna, distribuição de bens. Um irmão não abriu direito, ele tinha direito à fortuna, ele tinha direito aos bens, e ele não abriu mão do seu direito e preferiu matar o irmão. Isso acontece. O seu irmão fez mal para ele não conseguiu perdoar, ele foi lá e matou. Isso só é possível para alguém que não segue o exemplo de Cristo. E nós temos que tomar cuidado. Se nós somos chamados de cristãos, nós temos que demonstrar que realmente nós somos capazes de perdoar para sermos perdoados, porque também nós ofendemos, porque também nós agredimos outras pessoas, e temos que ser capazes de ir lá e pedir perdão para essa pessoa. E se alguém nos fez isso também, nós temos que perdoar de bate-pronto. Amém? Que Deus possa abençoar. Nós temos alguns pedidos, eu gostaria, depois nós podemos abrir para perguntas, mas já são 9 horas, eu quero encerrar a transmissão. Mas antes de encerrar a transmissão, nós temos pedidos de oração. O Dimas aqui, está aqui conosco, Deus seja louvado. A Sônia, a Nelly, também a paz do Senhor. O Antônio, dando a paz do Senhor. A Sheila, a Ruth Alves, quem mais? Luiz Carlos Silveira. Que mais? O Dimas pede oração pela cura da irmã Mercedes. A irmã Mercedes está numa situação bem delicada, bem necessitada das nossas orações. Os irmãos orem pela libertação, cura da irmã Mercedes. Ela tem bastante idade, assim como minha mãe, está passando por um período bem delicado de saúde. Vamos orar por ela. Tem o garoto Raul, a Odete, o Osvaldo, Valdir, Gabriel, filha do Comanete, Lourival, e pela saúde do Dimas. O Dimas vai passar por uma cirurgia daqui talvez uma semana. Nós vamos orar também pela saúde dele. Deus irá colocar as mãos e abençoá-lo. Quem mais? Nós temos aqui o Nádio dando glórias a Deus, Edélzia. O Nádio pede oração pela dona Olga, pela Neuza, pelo Paulo Tadeu e família, e pelo José Iranildo e família. São as pessoas que o Naldo está pedindo oração. O Dimas ainda pede também pela Sara, mais uma pessoa que nós vamos incluir aqui nas orações. Vamos ficar de pé, convido você agora a orar. Eu quero pedir oração também pela minha filha, pela minha esposa, pela minha mãe. Todas estão passando por um problema delicado de saúde e precisam ser curadas. E o nosso Deus é o Deus que cura. Aleluia! Ontem nós estudamos essa palavra, que Deus é o Deus que cura. Está em Êxodo capítulo 15. Ontem nós pudemos orar sobre essa palavra. O nome dele é o Deus que salva, que cura. Aleluia. Você tem outros pedidos de oração? Pode levantar a sua mão. Família, amém? Quem mais? Irmão, lá atrás. Vamos orar. Presente o teu familiar, tua mãe, apresenta ela diante do Senhor. Quem mais? Vamos orar. Você está disposto a orar por todas essas vidas aqui? Tem uma criança aqui que está desenganada pelo médico, tem 3 anos de vida. O Dimas está pedindo oração por ela. Foi desenganada hoje pelos médicos. Que o Senhor tenha misericórdia dela e dos pais. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estudar a tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Espírito Santo, porque tu és o nosso mestre que nos ensina aquilo que nós devemos fazer e o que não devemos fazer. Senhor, tu vives no nosso coração. O Senhor é o responsável pela nossa santificação. O Senhor é que nos dá força para sermos santificados. É o Senhor que restaura aquilo que nós fazemos de errado. O Senhor que perdoa. O Senhor que faça a obra de santificação em nós. Por isso, Espírito Santo, obrigado por essa lição. Ensina-nos, facilita o nosso coração a perdoarmos, a sermos mais perdoadores, a ser pessoas com um coração de carne e não de pedra, um coração que possa ser esmiuçado, que possa ser quebrado e possa ser tratado pelo Senhor. Senhor, ajuda-nos a ser essas pessoas que imitam a Cristo. Senhor, nós somos pecadores, somos limitados, é verdade, mas nós somos, ó Deus,
teus filhos, ó Pai, e precisamos mostrar, Senhor, essa filiação, ó Pai. Podemos mostrar que nós somos o máximo possível parecido com o Senhor. Por isso, ensina-nos a perdoar. Senhor, abençoa, Senhor, aqueles que tenham nos ofendido, que o Senhor também possa alcançá-los com a sua misericórdia. Senhor, abençoa todos esses pedidos de oração. Muitos deles são por saúde, por área financeira, por área de relacionamentos. Ó Deus, seja qual for o motivo que foram colocados esses nomes aqui, que o Senhor possa alcançá-los com a tua mão de poder, ó Pai. Ó Pai, faça a tua obra completa, a obra de cura, a obra de salvação, a obra de libertação, ó Pai. Faça a obra completa nesses corações, ó Pai. Que eles sejam curados não apenas fisicamente, mas espiritualmente, principalmente, para que tenham o direito de adentrar aos céus junto com o nosso Deus. Ó Senhor, abençoa a nossa igreja, abençoa aqueles irmãos que estão assistindo, Senhor, esse vídeo através do YouTube. Senhor, Tu possas também alcançá-los, que o Senhor possa responder às suas orações, às suas petições, possam ser atendidas pelo nosso Deus. Mostra a Tua glória, mostra a Tua misericórdia, Pai. É o que nós pedimos nessa noite e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, que estão aqui. Nós nos despedimos com a paz do Senhor. Que Deus nos abençoe. Lembrando que domingo nós temos o culto às 9h30 e às 19 horas. Então nós temos 2 cultos dominicais. Você está convidado ou vir de manhã às 9h30 ou às 19 horas. O pastor Fernando já estará ministrando aqui na igreja juntamente conosco. Amém? Sábado tem o culto dos jovens. Normalmente eles entram em contato às 19 horas aqui na igreja. Deus os abençoe. Nós vamos continuar aqui discutindo se tiver alguma questão. Amém?